Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e esta é a segunda parte da prova de Matemática e Raciocínio Lógico da GCM de Caçapava, do estado de São Paulo, de 2024. São 10 questões que eu dividi em duas partes, essa é a segunda parte da questão 16, a questão 20. Não esqueça também de conferir aqui no meu canal a primeira parte da questão 11, a questão 15. Antes de começar o vídeo, não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também de comentar aqui embaixo. Então vamos lá! Cada um dos cientistas Alberto, Breno, Carlos e Damácio visitou um estado diferente da região norte do país. Eles visitaram Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, não necessariamente nesta ordem. Sabe-se que Alberto viajou para o Amapá, Breno não viajou para Rondônia, Carlos e Damácio não viajaram para Roraima, Carlos não viajou para o Tocantins. Com base nas afirmativas, podemos concluir que... E aqui nós temos as alternativas. Então, pessoal, vamos montar aqui uma tabelinha com as afirmações das afirmativas para facilitar a compreensão. Nós vamos ter os cientistas, está dizendo que cada um dos cientistas, Alberto, Breno, Carlos e Damácio. Então, nós vamos ter aqui o Alberto, Breno, Carlos e o Damácio. E os estados? Cada um deles visitou um estado diferente da região norte do país. Eles visitaram Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. Então nós temos aqui, pessoal, esta tabela. Vamos agora analisar as afirmativas do enunciado. Está dizendo que Alberto viajou para o Amapá. Pessoal, se cada um dos cientistas visitou um estado, isso significa que apenas um dos cientistas visitou um ou cada estado. Então, se o Alberto viajou para o Amapá, nós podemos colocar aqui, ó, pessoal, o Alberto ele viajou para o Amapá. Isso significa que nenhum dos outros cientistas, pessoal, viajou para o Amapá. Então, o Breno ele não viajou para o Amapá, o Carlos não viajou para o Amapá e o Damácio não viajou para o Amapá. Agora está dizendo que Breno não viajou para Rondônia. Então aqui o Breno ele não viajou para Rondônia. Está dizendo que Carlos não viajou para o Tocantins. Então o Carlos ele não viajou para o Tocantins. E está dizendo que Carlos e Damácio não viajaram para Roraima. Então, o Carlos não viajou para Roraima, o Damácio também não viajou para Roraima. Observe que aqui, pessoal, para o Carlos está faltando apenas Rondônia para ele viajar. Então, infere-se que o Carlos ele viajou para Rondônia. Agora, pessoal, observe que se o Carlos ele viajou para Rondônia, nenhum dos outros cientistas viajou para Rondônia. Então, nós temos que o Alberto não viajou para Rondônia, que o Damácio não viajou para Rondônia. E observe que, novamente, eu tenho aqui no Damácio apenas um estado para ele poder viajar, que é Tocantins. Então, o Damácio ele viajou para Tocantins. Se o Damácio viajou para Tocantins, infere-se, pessoal, que nenhum dos outros cientistas viajou para Tocantins. Então, o Breno não viajou para Tocantins, o Alberto ele não viajou para Tocantins.
E observe que aqui restou apenas um estado para o Breno viajar, que é Roraima. Então, o Breno ele viajou para Roraima e nenhum dos outros cientistas viajou para Roraima. Carlos não viajou para Roraima, Damácio não viajou para Roraima, o Alberto também não viajou para Roraima, já que ele já viajou para o Amapá. Então, nós temos essa tabela que mostra os cientistas e cada estado que cada um deles viajou para. O Alberto viajou para o Amapá, o Breno viajou para Roraima, o Carlos viajou para Rondônia e o Damácio viajou para Tocantins. Então, pessoal, com base nessa tabela, vamos analisar as alternativas. Nós temos aqui a alternativa A, Damácio viajou para o Amapá. Bom, pessoal, o Damácio ele viajou para o Tocantins, não para o Amapá. Alternativa A não pode ser. Alternativa B, Breno viajou para o Tocantins. Bom, o Breno viajou para Roraima e não para Tocantins, pessoal. Então, alternativa B também não pode ser. Alternativa C, Carlos viajou para o Amapá. Bom, pessoal, o Carlos ele viajou para Rondônia, não para o Amapá. Alternativa C também não pode ser. Alternativa D, Breno viajou para Roraima. O Breno ele viajou para Roraima. Sim, pessoal, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico, onde, pessoal, eu recomendo aqui você fazer esta tabela, você colocar aí no caderno de questões as afirmativas, os dados que o enunciado apresenta. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima. Numa determinada região, os meteorologistas têm observado que, a cada ano, chove-se 6 horas a menos durante o ano comparado ao ano anterior. Se no ano de 2023 choveu 101 dias completos nessa região, em que ano não choverá nenhum dia se a previsão dos meteorologistas se mantiver? Bom, pessoal, eu quero saber em que ano que não choverá nenhum dia. É o que eu quero saber. Então, pessoal, o enunciado diz que, numa determinada região, os meteorologistas têm observado que a cada ano chove-se 6 horas a menos durante o ano comparado ao ano anterior. Se no ano de 2023 choveu 101 dias completos nessa região, eu quero saber em que ano que não choverá nenhum dia. Então, pessoal, no ano de 2023, choveu 101 dias. Então, pessoal, se eu tenho o dado de que a cada ano chove-se 6 horas a menos comparado ao ano anterior, eu preciso aqui transformar este valor de dias para horas. E aqui, pessoal, nós vamos utilizar uma conversão de unidades de medida de tempo. Quando eu tenho um valor em dias e eu quero converter esse valor para horas, eu vou multiplicar por 24, o número de horas em um dia. Então aqui, pessoal, 101 vezes 24, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 4, 2, 4, 2. Ou seja, 101 dias equivalem a 2.424 horas. Vou apagar aqui, pessoal. Então, eu quero saber em que ano que não choverá nenhum dia. Isso significa, pessoal, que estas 2.424 horas, elas precisam ser reduzidas 6 horas por ano durante um determinado período de anos para que não chova nenhum dia neste determinado ano.
E pessoal, se a redução é de 6 horas por ano, eu vou dividir este valor por 6 e eu vou descobrir quantos anos até que estas 2.424 horas cheguem a zero. Então aqui eu vou fazer 2.424 dividido por 6. Aqui pessoal, 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. Bom, pessoal, 0 não divide por 6, abaixo 2, vai 0 na casa. 2 não divide por 6, abaixo 4. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. Portanto, pessoal, 404 anos, ou durante 404 anos, vai haver uma redução de 6 horas de chuva por ano, até que essas 2.424 horas, ou 101 dias, cheguem a zero. Portanto, pessoal, está dizendo que no ano de 2023 choveu 101 dias completos nessa região. No ano de 2023 já houve essa redução de 6 horas, portanto, a partir do ano de 2024 precisam se passar 404 anos até que os números de dias de chuva cheguem a zero. Portanto, nós vamos ter aqui 2024 mais 404. Bom, pessoal, 2024 mais 404 é 2.428. Ou seja, em que ano não choverá nenhum dia se a previsão dos meteorologistas se mantiver? No ano 2428. Opa! No ano 2428. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, no ano 2426? Não. Alternativa B, no ano 2427? Não. Alternativa C, no ano 2428? No ano 2428, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico e unidades de medida de tempo, onde nós utilizamos uma conversão de dias para horas. Esta foi a questão. Vamos lá para a próxima. Observe a seguinte sequência figural. De acordo com as correspondências abaixo, indique o elemento que deve ocupar o lugar da lacuna. Então, pessoal, no caderno de exercícios nós temos essa sequência figural e nós temos aqui também as correspondências. Eu representei aqui na lousa para facilitar as explicações. Então, nós temos aqui na sequência figural, nós temos 3 elementos na primeira linha e 2 elementos e uma lacuna. E o enunciado pede que eu preencha essa lacuna com as correspondências aqui. Nós temos o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5. Então, pessoal, vamos analisar essa sequência. Nós vemos aqui no primeiro elemento, eu tenho 2 círculos achurados, eles estão ligados a um círculo não achurado. Nós temos aqui 2 círculos não achurados, eles estão ligados a um círculo não achurado. E na terceira figura também 2 círculos achurados ligados a um círculo não achurado. Bom, pessoal, nós podemos dizer que aqui os círculos achurados eles estão apontados para baixo. Nessa segunda figura, nesse segundo elemento, os círculos achurados eles estão apontados para a esquerda. E nessa terceira figura, os círculos achurados estão apontados aqui para a direita. E na segunda linha, pessoal, nós temos agora 2 círculos não achurados ligados a um círculo achurado. Nessa segunda figura, nesse segundo elemento, 2 círculos não achurados ligados a um círculo achurado. E observe que aqui, pessoal, os círculos não achurados eles estão apontados para cima. E aqui os círculos achurados, não achurados no caso, eles estão apontados para a direita. Pessoal, se nós observarmos aqui uma sequência entre estas 2 linhas de elementos, eu vejo que aqui, pessoal,
pessoal, este elemento ele é o oposto deste elemento. Aqui eu tenho dois círculos não achurados, eles estão apontados para cima. Aqui eu tenho dois círculos achurados, estão apontados para baixo. Nós vemos aqui, novamente, eu tenho dois círculos achurados, estão apontados para a esquerda. Aqui eu tenho dois círculos não achurados, apontados para a direita. Eu observo também, pessoal, outro padrão aqui nessa sequência, que este elemento, pessoal, se nós observarmos, ele é o oposto deste elemento aqui. Os dois círculos não achurados, os dois círculos achurados, o círculo não achurado estão apontados para a esquerda, e nessa figura é justamente o oposto. Os dois círculos achurados estão apontados aqui para a direita. Então, infere-se, pessoal, observando aqui essa sequência, que o próximo elemento ele vai ser um círculo achurado, onde os dois círculos não achurados estão apontados aqui para a esquerda. Vamos representar aqui, pessoal, este elemento. Seguindo aqui a lógica da sequência, nós vamos ter um círculo não achurado ligado a um círculo achurado, e aqui nós vamos ter um círculo não achurado. Então aqui, pessoal, seria mais ou menos este o próximo elemento da sequência. Vamos aqui analisar as correspondências. Nós temos aqui o primeiro elemento, onde eu tenho dois círculos não achurados ligados a um círculo achurado, onde os círculos não achurados eles estão apontados aqui para a esquerda. Eu observo, pessoal, que é justamente essa figura. Portanto, de acordo com as correspondências abaixo, indique o elemento que deve ocupar o lugar da lacuna, o elemento de número 1. Vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, 1. Elemento de número 1, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico, sequência. Essa foi a questão, vamos lá para a próxima. Duas aplicações a juros simples com o mesmo capital inicial de R$10.000 foram aplicadas no mesmo dia. Após 6 meses, a diferença do juro recebido entre as duas aplicações é R$600. Neste caso, qual a diferença entre a maior e a menor taxa de juro das duas aplicações? Bom, pessoal, eu quero saber a diferença entre a maior e a menor taxa de juro das duas aplicações. É o que eu quero saber. Então, pessoal, como o próprio enunciado diz, trata-se de uma questão de juros simples. Lembrando que a fórmula do juros simples ela é: os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Onde J é os juros, capital é o C, I é a taxa, T é o tempo. Como trata-se de taxa em porcentagem, é sobre 100. Lembrando, pessoal, que a taxa e o tempo eles têm que estar no mesmo período. Se é uma taxa anual, o tempo é em anos. Se é uma taxa mensal, o tempo é em meses. Então, pessoal, o enunciado ele está dizendo que duas aplicações a juros simples com o mesmo capital inicial de R$10.000 foram aplicadas no mesmo dia. Após 6 meses, a diferença do juro recebido entre as duas aplicações é R$600. Então, observe, pessoal, que entre as duas aplicações, o capital ele é o mesmo, um capital de R$10.000, o tempo é o mesmo, um período de 6 meses, e as diferenças vão ser a taxa e, logicamente, pessoal, essa taxa ela vai alterar o juros final. Então, aqui nós vamos ter um juros maior e um juros menor. Nós temos que, eu quero saber, pessoal, a diferença entre a maior e a menor taxa de juro das duas aplicações. Se a diferença, pessoal, é subtração, então nós vamos ter a taxa maior, que eu vou representar por um J maiúsculo, menos a taxa menor, que eu vou representar por um J minúsculo,
está dizendo, pessoal, que após 6 meses, a diferença do juro recebido entre as duas aplicações é R$600. Então, a diferença entre a maior ou o maior e o menor juros vai ser igual a R$600. Então, pessoal, observe que nós podemos substituir a fórmula do juros simples. O juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. O capital para as duas aplicações vai ser de 10.000. Vezes a taxa. Aqui, pessoal, eu vou colocar como I maior, já que, logicamente, a taxa de juros maior vai resultar em um juros maior. Vezes o tempo é um período de 6 meses para as duas aplicações, sobre 100, menos o juros menor, que é o capital igualmente de 10.000, vezes a taxa menor, vezes o tempo, que é um período de 6 meses, sobre 100, e vai ser igual a 600. Então, aqui, pessoal, nós temos 10.000 vezes a taxa maior vezes 6 sobre 100. Aqui, pessoal, corto 2 zeros, 100 vezes 6, 600. Então, nós temos 600 vezes a taxa maior, menos... Aqui, pessoal, 10.000 vezes a taxa menor vezes 6 sobre 100. Eu corto 2 zeros, 100 vezes 6 é 600 vezes a taxa menor, que é igual a 600. Eu observo que aqui, pessoal, eu tenho 600 vezes a taxa maior menos 600 vezes a taxa menor é igual a 600. Eu posso dividir tudo por 600. Então, aqui, divido por 600, divido por 600, divido do outro lado do sinal por 600. Portanto, pessoal, 600 dividido por 600 é 1 vezes a taxa maior, menos 600 dividido por 600 é 1 vezes a taxa menor, que é igual a 600 dividido por 600 é 1. Ou seja, pessoal, a diferença entre a taxa maior e a taxa menor é igual a 1%. Portanto, neste caso, qual a diferença entre a maior e a menor taxa de juro das duas aplicações? A diferença entre a maior e a menor taxa de juro entre as duas aplicações é igual a 1%, ou 1,0%. Vamos então analisar as alternativas. Alternativa A, 1,0%. 1,0%, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de juros simples. Esta foi a questão. Vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Pentágono, heptágono e eneágono são polígonos regulares que têm um número de lados, respectivamente, igual a... Bom, pessoal, eu quero saber o número de lados, respectivamente, de um pentágono, heptágono e eneágono. É o que eu quero saber. Então, pessoal, para resolver esta questão não tem jeito. É necessário você ter aí um conhecimento das figuras geométricas planas. Então, no enunciado, um pentágono. Pessoal, vem de 5. Um pentágono, ele possui 5 lados. Nós temos também heptágono. Hepta, pessoal, vem de 7. Um heptágono, ele possui 7 lados. E nós temos também um
eneágono. Aqui, pessoal, o eneágono ele é uma figura geométrica plana aí um pouco menos comum, mas um eneágono ele possui, pessoal, 9 lados. Inclusive aqui, uma curiosidade, eneágono é uma palavra que vem do grego. Ené significa 9 e gonia significa ângulo. Por quê, pessoal? Um eneágono, ele não é um eneágono regular, ele não é só um polígono regular com 9 lados iguais, ele também é um polígono regular com 9 ângulos iguais. Portanto, enéa 9, gonia ângulo, um eneágono ele é um polígono regular com 9 ângulos iguais. Portanto, aqui um eneágono ele possui também 9 lados iguais, um eneágono regular. Existe também aí o eneágono irregular, que ele possui 9 ângulos com medidas diferentes. Ou seja, pentágono, heptágono e eneágono são polígonos regulares que têm um número de lados respectivamente igual a 5, 7, 9. Vamos então analisar as alternativas. Alternativa A, 6, 7, 11, não. Alternativa B, 5, 7 e 11, 5, 7 e 9. Alternativa B também não pode ser. Alternativa C, 6, 9, 7, não. Alternativa D, 5, 9 e 7. Cuidado aí, pessoal, na hora de ler as alternativas, que nós temos 5, 7 e 9. Porém, o enunciado diz respectivamente. É nessa ordem, 5, 7 e 9. Então, a alternativa D também não pode ser. Alternativa E, 5, 7 e 9. 5, 7 e 9. A alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de raciocínio lógico, onde você precisa de um conhecimento de geometria plana. Essa foi a questão. Lembrando, pessoal, que essa foi a última questão da prova de matemática e raciocínio lógico da GCM de Caçapava, do estado de São Paulo, de 2024. Eu espero que você tenha gostado das questões. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!